Vamos começar, o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a vontade, que é também um sentimento. Nós vamos entrar nesse capítulo, no último item do capítulo 2, a vontade. Eu coloquei umas questões, no grupo para a gente refletir no final, ver se todo mundo... Era só mais para guiar, Porque Joana vai para um assunto, vai para outro, cita um teórico, vai para um conceito, depois ela dá um exemplo. Foi só com o intuito de fazer com que vocês se situassem melhor no texto. Bom, eu vou ler a mensagem do livro Pílulas de Esperança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Seu brilho pessoal. Não disputes com ninguém a pretexto de construir a tua felicidade. A harmonia íntima não é patrimônio da supremacia sobre o outro, e teu valor essencial não se deve ao aplauso ou ao louvor que possas conquistar em virtude de teus feitos. A serenidade da alma é fruto da paz da consciência perante teus deveres mais profundos. Pode ser que aqueles que te rodeiam estejam em momentos de conquista relativas ou feitos abençoados. Ou feitos abençoados de seus esforços, ou ainda pode ser que estejam iludidos na fascinação do materialismo a exibir conquistas que não possuam, sustentando-se na superficialidade das aparências. Se nas conquistas ou na alienação, cada um está na colheita do que elege para si mesmo, para a sua vida só importam as tuas decisões amadurecidas no tempo. Caminha, pois, em direção ao que é perene e honra teus compromissos com dedicação e amor, deixando a vida e sua sabedoria os resultados. Cada ser tem um plano específico de trabalho e ninguém está no mundo para se igualar ao outro, senão para superar a si mesmo, no trajeto de individuação e despertar espiritual que lhe compete. Bom, é uma mensagem que nos convida, à reflexão interior, à necessidade do nosso brilho, da busca do nosso brilho pessoal. Então essa mensagem nos chama para que jamais a gente se compare, Bom, então feita a leitura dessa mensagem, boa noite aos que já estão chegando aí, a Elis, Karina, Cláudia, sejam bem-vindas. Eu vou pedir a Aline para fazer a prece inicial, tá certo? Pode ser, Aline? Pode ser, sim, Socorro. Pois não. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de nos reunirmos em teu nome, Senhor. Tua bênção, que tua luz, que teu amparo, que tua misericórdia, Senhor, seja com todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter consciência de nossas fragilidades, para dentro do Evangelho de Jesus podermos, Senhor, trabalhar, podermos nos conhecer e melhorarmos como pessoas, como espíritos que somos. Ajuda-nos, Senhor, fortalecendo-nos na fé, na força, na coragem, e nos ampara, Senhor, quando estivermos a desfalecer. Somos tão fracos, pequenos, falíveis, necessitamos a cada dia dessa tua imensa misericórdia de Pai. Nos envolve em luz, faz com que esse estudo, Senhor, seja harmônico, seja claro, para que possamos a cada dia deixar a doutrina espírita conduzir nossas vidas, nossas pegadas sejam alicerçadas nessa doutrina de luz, que ampara, que acolhe, que socorre em todos os momentos de nossas vidas. Nos abençoa e ilumina-nos, todos nós, enquanto a humanidade.
Que assim seja. Que assim seja. O nosso boa noite, né? Quem chegou depois, Cláudia, né? Paula tá aí, estamos Cláudia e Paula, Elis, que às vezes não dá porque tem estudo à noite, né, Elis? Mas estamos aqui hoje, o nosso boa noite a todos, para a gente fazer o nosso estudo do capítulo 2 da obra Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles. A minha edição é essa, certo? Nós vamos hoje refletir sobre a vontade, não é? Ainda no capítulo O Ser Pensante, nós estudamos a inteligência, o sentimento e agora nós vamos ver a vontade. E Joana não faz essa distinção à toa, não é? Ela vai falar justamente, nós vamos terminar hoje com esse elo, porque se nós soubermos usar a nossa inteligência, né, na aquisição de bons sentimentos, direcionados por uma vontade enobrecedora, esse é o projeto existencial de evolução para qualquer um de nós, né? Então, não é à toa que ela faz essa sequência. Então, nós vimos semana passada sobre emoção e sentimento. E vocês viram que nós passamos praticamente 2 encontros sobre sentimentos. E nós vamos ver que Joana faz a distinção bem, não é? Que a emoção são as vivências, não é? Os sentimentos são as vivências percebidas pela emoção. Então, nós vimos que a emoção é o efeito espontâneo das ocorrências produzidas das descargas de adrenalina pela corrente sanguínea, pela circulação. A emoção, ela gera um impacto no corpo. E a nossa reflexão, o sentimento vem quando eu tomo consciência disso. Então, aí depois eu posso ter a emoção da raiva, da tristeza, da alegria, como a gente já viu. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Cleanto. Eliane. Boa noite, Socorro. Boa noite, tudo em paz. Tudo em paz. Então, nós vimos que Joana, em vários livros, ela vai trabalhar esse conceito de emoção. Aqueles que quiserem aprofundar, nesse livro aqui, olha, Espelhos da Alma, no capítulo sobre autoconhecimento e o significado existencial, nós vamos ver que os conceitos de Joana são trazidos e apresentados nesses livros. Todos esses conceitos. Esse outro livro aqui, que é organizado pelo pessoal da mansão, que trabalha com Joana, que é um grupo de psicólogos, Cláudio Sinotti, Marlon Requidal, tem Iris, Gelson Roberto, deixa-me ver aqui, César Saide, Cláudio Sinotti, Gerardo Campana. Então, nós vamos ver que todos eles fazem parte do grupo de estudo das obras de Joana de Ângeles. Isso aqui, ó. Refletindo a Alma, e o outro é Espelho da Alma. Nós vamos ver que nesse livro, Cultivo das Emoções, que é de Marlon Requidal, nós começamos há 2 anos atrás, quase 3, esse curso nós fizemos na Fraternidade. Nós vamos ver que ele traz também os conceitos sobre emoção e sentimento nas perspectivas de Joana de Ângeles. Todos esses livros nos ajudam a entender melhor os conceitos de Joana. Esse conceito aqui que eu vou ler para vocês está no livro Encontro com a Paz e a Saúde, em que Joana diz: façamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descarga de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir ou chorar. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou constrangimento, a expectativa ou a frustração. Desse modo,
as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Então está nesse livro, mas ela cita também no livro Autodescobrimento, são vários livros, Atitudes Renovadas, e esses 2 livros que eu mostrei para vocês, todos eles, quem quiser aprofundar os conceitos, Refletindo a Alma e Espelho da Alma, uma jornada terapêutica, são livros muito bons para a gente, né, ir se familiarizando com os conceitos que a gente sabe que não é fácil, né? Nós estamos no estudo e todo estudo é um desafio, e só o fato de nós estarmos aqui, nós estamos nos desafiando a refletir sobre nós mesmos, sobre o que tudo isso nos convida. Porque eu estava vendo hoje justamente o capítulo que tem no livro, esse livro, Espelho da Alma, uma jornada terapêutica. No capítulo 8 aqui desse livro, eu estava revendo, eu já estudei esse capítulo quando a gente estudou lá as emoções, há 2 anos atrás, o cultivo das emoções de Marlon. Nesse capítulo tem uma coisa que eu achei muito interessante trazer para a gente hoje, para a gente pensar. No capítulo Autodescobrimento e o Significado Existencial de Claudio Sinotti. Ele vai dizer que a proposta do autodescobrimento apresenta alguns requisitos. Então, para que a gente se proponha a se conhecer, nós precisamos enfatizar, buscar ter alguns requisitos, certo? Como premissas. Então, o primeiro, ele diz, seria o desejo sincero de mudança. Então, não adianta a gente estudar, só para morrer culto, como uma amiga minha me disse, né? Ela queria fazer mestrado depois de aposentada e o marido disse, mas por que você quer fazer mestrado? Só para morrer culta. Mas que bom, né? Que a gente morra culto, porque na próxima vida já facilita, né? Quem começa a estudar agora já está fazendo bagagem para depois. Ele não entendeu a vontade dela de estudar. Ele achava que era só vaidade, né? Que ela queria fazer só por vaidade. Então tem que ter um desejo sincero de mudança. Não pode ser uma coisa assim, só para agradar o mundo, alguma coisa. Não. É o desejo sincero de mudança. O segundo é persistência no tentame. E aí o que eu achei interessante é o conceito que eles vão dar à persistência, que é o que tem a ver com o que a gente vai refletir hoje. Persistência é a vontade que se mantém durante o período necessário para que a transformação se efetive. Eu gostei. Porque se a gente realmente não tiver persistência, né? A persistência tem que ser continuada, ela tem que se manter para que a transformação se efetive. Quer dizer, se eu me motivo agora, mas daqui a 1 mês daqui a 5 meses eu nem sei mais nem quem eu sou, quem sou eu mesmo, depois dessa pandemia, não sei mais nem como é meu nome. Eu fiquei tanto tempo em casa, que eu esqueci que eu era professora, que eu era profissional disso, daquilo. Bom, isso é exagero, tem nada a ver, vamos lá. Então, o que é essa persistência? A vontade é justamente, persistência é a vontade que se mantém durante o período necessário para que a transformação se efetive. E aí a gente vai ver que isso não é só... Joana está trazendo para o aspecto da transformação interior. Mas se você comparar na vida, você está estudando para um concurso. Se você não perseverar, não tiver persistência, não tiver vontade de passar, você não vai persistir. Se um atleta quer desenvolver uma habilidade, se ele não tiver persistência no tentame, ele não vai chegar lá. Então veja que isso tem a ver, essa persistência é a vontade que permanece firme durante todo um processo que está acontecendo. Claro que os seres luminosos, como os apóstolos, Paulo de Tarso e tantos outros, eles tiveram uma vontade sobrenatural de autotransformação e de mudança, não é? Aquilo ali, meu Deus do céu, a mudança que Paulo fez na vida dele, que Maria Madalena fez,
que Pedro mesmo fez, que a gente vê Pedro no começo, nos Atos dos Apóstolos, você vê como é que Pedro age, a mudança de Pedro. Quando você lê os livros do Evangelho, nós vemos essa mudança que ele faz. Por quê? Porque ele persistiu no tentame. A vontade continuou. Então, só para terminar os outros elementos, Joana vai falar, nesse texto, se estimula a disposição para aceitar-se, porque nem todo mundo se aceita, tem que ter uma disposição para se ver como a gente é, se aceitar e vencer-se. E por último, a capacidade para crescer emocionalmente, para desenvolver emoções saudáveis, né? E transformá-las em sentimentos conscientes e trabalhados por nós. Então, essa é a introdução que eu faço para... Tauan, por favor, me arranja aqui um copo com água. Eu esqueci meu copo com água e minha garganta não... Começa a falar da sede. Então, nós vamos começar hoje com essa introduçãozinha sobre vontade, não é? Sobre a vontade. A gente vê que o dicionário diz que vontade significa o quê? No sentido psicológico, seria desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. Isso é uma definição psicológica também. Não é a de Joana, a gente vai chegar ainda. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. Então, veja que há uma ligação entre vontade e razão, certo? Há uma ligação entre vontade e razão. A vontade também pode ser a necessidade física, emocional, que o indivíduo sente de fazer alguma coisa, né? Também pode ser definida como ânimo forte, como coragem, a vontade. É um empenho, um desvelo, um interesse, uma certeza adquirida por demonstração ou por evidência, uma vontade de provar alguma coisa, de fazer. No direito civil, a vontade se chama o princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade é um dos princípios básicos do direito civil, que é levado em conta a capacidade legal do ser humano de praticar ou abster-se de certos atos conforme sua decisão, sua vontade. Então, isso é chamado de decisão. Então, o ser humano, em algumas situações, ele tem até a defesa no direito civil, que é o princípio da autonomia da vontade, de você ter a vontade de fazer ou não ser obrigado, né? E pode ser também a determinação, que é o que a gente entende muito, a determinação, a vontade de realizar, a determinação em que algo seja conquistado, seja feito. Também pode ser vontade. Ainda, capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entender. Seria uma faculdade da pessoa escolher o que fazer ou não fazer, né? Quando a gente diz, você tem vontade, pode ser um desejo, você tem vontade de comer isso, né? Você tem desejo de fazer tal coisa? Então, pode ser um capricho, pode ser, como a gente diz, a expressão, por exemplo, a fulana é cheia de vontades, que é uma pessoa cheia de capricho, né? De exigências. E a deliberação mesmo da pessoa, a decisão da pessoa. Tem gente que diz, eu tenho vontade de ser feliz, de fazer tal coisa, e ele vai, né? E faz. Então, isso é no sentido de dicionário, no sentido em várias situações. Mas nós vamos ver aqui no texto de Joana. Joana já começa de uma forma bem simples, né? Citando Nietzsche, somente. Somente para aperrear a gente. Citando Nietzsche para depois ela ir adiante. Eu vou pedir para alguém ler até a parte... antes do parágrafo, vários fatores. Certo? Quem for ler, lê até aqui.
Quanto maior o desenvolvimento, aí terminou esse parágrafo, para. Quem gostaria de ler? Posso fazer a leitura? Pois não. Nietzsche, o filósofo alemão, definiu vontade como o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos, que se manifesta na aspiração crescente de maior poder de dominação. Considerar esse poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente. Isso porque a vontade é a faculdade de conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora, que resulte em paz íntima. Somente através de sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que eles se encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização. A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer, conseguir ou não, desejar e, por isso mesmo, considerar-se fraco e incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. A razão indica a necessidade de lograr-se algo, e a vontade pode ser considerada o ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Quanto maior o desenvolvimento e moral do indivíduo, mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-se a área da vontade que se exterioriza, auxiliando na conquista de patamares mais elevados, que sempre o estimulam a novos cometimentos. Obrigada, Wellington. Vamos lá. Nesse primeiro momento, quando Joana cita Nietzsche, né, filósofo alemão, que trabalhou muito com o pensamento, foi filólogo, gostou muito, ele estudava muito a linguagem, um grande pesquisador, tinha predileção por metáfora, estudo da metáfora, da ironia, um grande estudioso, né? Mas a gente sabe que ele não era religioso, ele não defendia esse posicionamento da existência de Deus. Então, por isso que Joana faz uma ressalva à afirmação de Nietzsche. O filósofo alemão definiu a vontade como impulso fundamental, olha, um impulso fundamental inerente a todos os seres vivos. Então, todos os seres têm vontade, certo? Como o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta na aspiração sempre crescente de maior poder de dominação. Essa é a definição de Nietzsche, e que ele chamava também era a vontade de potência. O que quer dizer essa vontade de potência? Na visão dele, que não é espiritualista, ele definia que todos os homens tinham vontade de crescer, de sobrepor os outros. A vontade era num sentido só de crescer, materialmente falando, de possuir, de ser melhor do que os outros, de ser inteligente. Toda a definição de Nietzsche para essa vontade de potência é do ser humano. Ele nunca via, mesmo analisando os religiosos, eles diziam que os religiosos estavam ali porque queria poder, porque queria aparecer, porque queria governar, dominar, ter influência. Então ele nunca viu, mesmo no aspecto religioso, essa vontade de crescimento espiritual. Para ele isso não existia, tá certo? Então o que é que Joana vai ressalvar da definição dele? Considerado esse poder de dominação como algo que se expressa além do ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas, o sentido da definição apresenta-se corretamente. Então é por isso que Joana faz essa ressalva, porque na definição de Nietzsche, vontade é somente para vontade sexual, para satisfazer seus desejos. Se você está na igreja, se você é um religioso, é porque você tem vontade de poder, mas jamais ele viu o lado
bom da coisa, vamos dizer. Para ele tinha muitos conflitos, né, existenciais dele com a sociedade, com a maneira como ele convia. Então, ele leva tudo para o lado material. Então, por exemplo, a pessoa não quer ser só deputado, ele quer ser senador, ele quer ser promotor, ele quer ser o líder da Câmara, ele quer ser o presidente. Então, nunca essa vontade de potência se acaba. Segundo ele, o homem vive atrás dessa vontade de potência, de ter poder, isso em todas as áreas. Aí Joana diz, considerado esse poder de dominação como algo que se expressa além desse ego desejoso de sobrepor-se às demais criaturas, o conceito dele está certo. Ou seja, Joana já parte aqui de uma definição, fazendo uma ressalva na definição de Nietzsche. Olha, é uma vontade de poder, como impulso fundamental inerente a todos os seres vivos. Há em nós a vontade de crescer, a vontade de aprender, a vontade de buscar. Uma criança, quando ela está com meses, ela já está olhando para o ambiente, querendo pegar, ela já tem vontade de pegar nas coisas, de descobrir o que é que tem ali, o que é que tem naquele buraquinho, aquela poeirinha que está no chão, porque criança vê detalhes que a gente não vê, né? Então, Joana vai dizer, tirando esse aspecto negativo que Nietzsche está falando, não vendo só essa parte do ego, é isso aí. O sentido de definição apresenta-se corretamente. Isto porque, aí ela conclui, né? Isto porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora que resulta em paz íntima. Então, agora Joana já faz a marca dela. O que é vontade para Joana? É vontade de roubar, é vontade de fazer o mal. Vocês estão vendo aí o conceito? Tá claro? Isto porque a vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora, que resulta em paz íntima. Então, Joana, vendo do ponto de vista espiritual, vontade é aquilo que nos eleva. Se eu tenho vontade de trair, de matar alguém, de falar mal da vida alheia, na concepção de Joana, isso não é vontade. Isso é um pensamento perturbador, é uma ideia adoecida, é o ego adoecido, mas não é a vontade que Deus colocou dentro de nós. A vontade de crescermos, de sermos melhores. Clareou aí, minha gente? Tá clareando? Tá clareando? Sim. Mais ou menos? Então, vamos lá. Então, Joana... Sim, eu não estou ouvindo, Joana. Teu microfone está desligado. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Então, seria assim, para Nietzsche, essa vontade, ela seria algo orgânico. Seria algo orgânico e não muito bom. É como se ele visse só um impulso de sobrevivência, de você sobreviver. Sobreviver, que a gente precisasse sobrepor os outros. Isso, para sobreviver. E um poder maior, podemos até dizer, como raça humana, não é? Isso. Sobre o outro. É porque para Nietzsche, o homem está sempre num jogo de poder. Até numa conversa você está querendo poder, que a sua ideia seja melhor. Ele vê o homem como nessa busca de potência, de poder constante. E por isso existe guerra, e por isso existe tudo que é ruim. Ele não vê coisa boa, ele só vê que a gente está buscando poder. Então, se isso é uma busca de poder, para ele, essa vontade, ela é orgânica. É inerente ao ser humano. Nasce com o meu corpo, com o meu organismo. E é por isso que Joana concorda, porque ela diz que isso realmente está em nós. Deus nos deu a vontade. Ele já nos criou com a vontade. Ao ser humano. Isso. E Deus já nos criou. Mas aí, quando ela fala que é a vontade é uma faculdade do bem conduzir, ela poderia estar se referindo ao livre-arbítrio? Também, não é? Claro que o livre-arbítrio entra em tudo, só que ela direciona já a vontade
para algo bem mais consciente, que é o que a gente vai ver aqui na definição dela, em que você usa a razão. Porque muitas vezes o que a gente diz que é vontade não é vontade, seria instinto. Por exemplo, a pessoa que está por sobrevivência, ela está com fome, ela vai e rouba. Eu estou com vontade de comer, entendeu? Então, Joana vai considerar como vontade aquilo que a gente vai ver aqui, que passa pela razão, pelo consciente, que você direciona. Agora ela já joga o conceito aqui no início, mas ela vai destrinchar, ok? Então vamos lá, então vamos continuar. Mas foi bom você perguntar para clarear mais um pouco. Então, a vontade é essa faculdade de bem conduzir as aspirações. Então, Joana vai explicar nesse texto por que ela pensa assim. Porque em outros momentos, quando a gente não usa a razão, não usa o sentimento bom, então essa vontade não é bem direcionada, segundo ela. Isso não seria vontade, tá certo? Vamos lá. Somente através da sua conscientização, já começou a falar, tá? Somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades que eles encontram à disposição para o processo de desenvolvimento interior, tendo em vista a autorrealização. Aí ela já começa a falar, boa noite Marcelo e Ariane, ela já começa a falar que passa pela conscientização. Olha, somente através da sua conscientização é que os indivíduos descobrem as infinitas possibilidades, porque quando nós não raciocinamos, a gente vai pelo instinto, pelo impulso. Então, eu estou com raiva, eu bato em alguém, eu falo mal, então você não está ainda agindo com a sua vontade superior, com o que está lá dentro de você. Você está agindo por impulso, por instinto, a emoção veio, trouxe a raiva e você também entrou na raiva e vai jogar raiva para todo lado. Então, não está ainda. Quando ela vai falar que a vontade é uma coisa mais consciente, eu tenho vontade de ajudar. Eu tenho vontade de ser melhor. É uma coisa que parte pelo sentimento, por uma consciência, uma busca. Porque muitas vezes a gente diz, fulano é impetuoso, né? A gente não diz assim, fulano é muito impetuoso, age sem pensar. E é mesmo, é porque a gente está agindo pelo instinto, pela emoção. Veio lá, ativou a raiva, você age com raiva. Ativou o ódio, você está lá se vingando. Ativou a inveja, você está lá derrubando o outro. É sempre essa falta da consciência do que acontece conosco, de que emoção eu estou sentindo, o que é que isso está me gerando. Será que não tem outro caminho melhor? Que é o que ela faz, que somente a conscientização vai nos mostrar as possibilidades que se encontram à disposição para o nosso desenvolvimento. Senão a gente vai ficar só repetindo. Tem gente que passa a encarnação todinha tendo raiva de tal coisa. Eu não aguento o barulho de geladeira trabalhando. Eu conheci uma pessoa que essa pessoa, para estudar, desligava a geladeira. Porque era um silêncio tão grande no apartamento que o barulho da geladeira atrapalhava. Então você veja como nós somos movidos pela emoção. Basta um barulho de uma geladeira para você não conseguir se concentrar. Imagina se eu fosse assim. Eu não tinha estudado nunca na minha vida, não é? Porque tinha 8 meninos dentro de casa, eu e Tonho 10, empregada 11, minha mãe 12. Então eu corrigia prova, ouvindo na televisão na outra sala, preparando aulas e ouvindo e a casa rolando, né? Então nem sempre eu tinha um cantinho lá para ficar isolada. Então, isso vai de cada pessoa e das necessidades. Cláudia está dizendo que sabe, né, Cláudia? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Como é que a gente faz as coisas, né? Não é brincadeira, não é moleza. Bom, então, a gente fica sem conhecer. Então, a conscientização vai nos dizer das nossas possibilidades. A vontade, no entanto, procede do self, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir, ou de não desejar. E por isso mesmo considerar-se fraco, incapaz de atingir as metas que os outros alcançam. Se a vontade procede do self, o que é que a gente já viu que é o self? É o espírito imortal, certo? Somos nós, com todas as nossas aquisições. Ela procede do self e a gente já viu aqui.
que ela é inerente ao ser humano. Foi Deus que deixou em nós a vontade. Cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir, ou de não desejar. Então vamos lá. O que é maturidade do self? Um self maduro é o espírito que já tem mais experiências, que já viveu mais vidas, que já superou mais coisas. Então ele tem a vontade, ele querer, a forma de querer e conseguir. Ele quer e ele vai lutar para buscar. Ele nasce lá na pobreza e diz, como aquele caso que a gente viu do menino de Matinhas, que quer ser advogado e conseguir uma bolsa de estudo, né? Então você veja, esse menino está lá trabalhando no sacrifício, cuidando da mãe doente, lavando roupa, fazendo tudo, dá a comida da mãe, colocando na boca, porque a mãe não consegue. Esse jovem de 16, 17 anos, fizeram um vídeo e lançaram aí na internet, fizeram uma campanha para ele, eu não sei se alguém de vocês viu esse vídeo, e eu achei interessante ele dizer, eu tenho vontade de ser advogado. Quem olhasse assim e dizer, meu Deus do céu, como é que essa criatura vai nunca conseguir? Que não tem condição nem de sair daí, nem para estudar, nem para como é que ele vai cuidar da mãe, como é que ele vai estudar. Ele mora lá no fim do mundo, e aí o pessoal faz uma campanha na internet, se sensibiliza, e foi uma coisa linda, minha gente. Uma coisa linda. Ele já conseguiu, né, uma vaquinha aí muito boa, que vai dar para comprar, inclusive, um apartamento onde ele precisar morar, estudar. Conseguiu curso, conseguiu eletrodoméstico, conseguiu feira. Eu acho que nem no ano eles comem aquela feira toda, eu acho que eles vão ter que doar. Então, vocês vejam, por que as pessoas se sensibilizaram? Eu comentei isso aqui, e que me fez pensar. Quando você vê alguém realmente com vontade, com resignação e interesse ali, dedicação, o mundo todo trabalha a favor. Parece que a pessoa mobiliza o mundo. Ela mobiliza as energias. Por que que Madre Teresa, sem ter nada, e Irmã Dulce conseguiram fazer o que elas fizeram? Madre Teresa em Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, Salvador. Quantos hospitais? Porque aquela senhorinha pequenininha, do tamanho de nada, frágil, tinha uma vontade poderosa e ela conseguia convencer o sujeito até na dureza. Tem um caso dela que eu acho muito interessante. Ela saía toda semana, 2 vezes por semana, na feira livre para pedir fruta, verdura, alimentos. Aí ela chega para um feirante, coitado, não tinha vendido nada, estava lá desesperado. Ela pediu, botou a mão, ele cuspiu na mão dela. Aí ela disse, olha que espírito, esse é para mim, agora me dê para meus doentes. Desestabilizou o sujeito, né? A pessoa recebeu uma cuspida na mão. Ela disse, essa é para mim, eu mereço, agora me dê a ajuda dos meus doentes. Então você veja que vontade. Quando a vontade surge, a pessoa é como se ela mobilizasse as energias do universo para ela ir. Por isso que a vontade é muito importante. Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, trouxe um trechinho que ele diz assim. É no capítulo que ele trata sobre a vontade. Eu tenho aqui anotado, depois eu digo para vocês, eu não sei mais nem onde eu anotei o capítulo, mas eu tenho um trecho aqui. Querer, Leon Denis diz, sobre a vontade, ele está estudando a vontade. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Então, à medida que ele se esforça, certo? As forças vão aumentando. E ele vai cada vez mais se fortalecendo para buscar o que quer. Continuando. Sabe que tudo que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou nas séries das suas existências,
quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é isso que se verifica a palavra celeste. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Então, olha como é importante refletirmos sobre o poder do pensamento, o poder da vontade. Porque a vontade é um sentimento que está aliado ao pensamento. Eu tenho vontade porque eu pensei, porque eu desejo, porque eu foquei naquilo ali, eu quero o quê? Isso. Então, você está lá. Então, eu tenho vontade de conquistar isso. E aí você vai dizer o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me esforçar, como é que eu vou caminhar. Porque a vontade, ela denota que o espírito não é preguiçoso. Por isso que Joana vai falar de self, a maturidade do self se exterioriza em forma de querer e de conseguir. Então, o self já mais velho, ou seja, o espírito já mais velhinho, com mais experiência, com mais bagagem, o que é que vai acontecer? Ele quer e ele vai buscar. Ele vai fazer o esforço para buscar. Mas o self imaturo ainda, que não é imaturo pelas experiências, é o espírito mais novo, que na criação ele está no lugar de mais novo do que outros. A vontade dele ainda não é tão forte. É isso que ela vai dizer. Ela vai dizer, vou repetir, a vontade, no entanto, procede do self, do espírito imortal, cuja maturidade se exterioriza em forma de querer e conseguir. Então, aquele que quer e luta para conseguir, já é espírito maduro. Mas veja que ela está falando de boas aquisições, sempre nessa perspectiva. Ou de não desejar. Então, o espírito que ainda é novo no processo evolutivo, ele nem deseja muita coisa. Ele nem se preocupa, se tiver o que comer, ele come, se não tiver, ele sai pedindo, ou ele não se esforça, ele não está ainda, ele ainda não tem vontade de crescer enquanto ser, enquanto pessoa humana, enquanto espírito imortal, enquanto profissional, enquanto um membro da família que está preocupado com que a família cresça emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Então, esse ser não estaria preocupado, esse ser ainda imaturo. E nós temos muitas pessoas assim. Tomara que a gente não seja um desses. Tomara que a gente seja os que já estão, porque estamos aqui num processo de reflexão, que a nossa vontade já seja vontade de se descobrir. Meu Deus, eu estou aqui por quê? Meu Deus, por que que a vida é tão diferente? Por que que eu sinto isso? Por que que eu sou assim? Essa ânsia de descobrir já nos leva a uma vontade de compreensão. Lembro da inteligência espiritual, que todos nós a temos. Inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência espiritual. Nós temos 3 cérebros, certo? É o cérebro reptiliano, que é o das emoções, é o mais antigo. O cérebro mamífero, tá certo? Da glândula pituitária, que é o cérebro dos sentimentos já, né? Todos estão ligados à inteligência. E o neocórtex, que é essa parte mais interna, puxando para aqui, para a fronte, é o cérebro, a parte que faz as conexões, boa noite, Lane, com a inteligência, Lane e Virgínia, né, que entraram agora, com a inteligência espiritual. Então, se nós já temos essas inteligências, no processo evolutivo, nós vamos ser chamados a desenvolvê-las, certo? Então, nós já trazemos todas essas inteligências. Agora, o que é que acontece? Há espíritos que já sabem conviver mais, né? Há espíritos que desenvolveram mais a intelectualidade e não desenvolveram a emoção, por isso se desequilíbrio. Nietzsche mesmo, cara altamente inteligente, terminou louco, né? Então, por quê? Porque as emoções, apesar de ter um nível de inteligência cognitiva muito grande, não tinha o emocional, a inteligência emocional para conviver com os conflitos de uma sociedade que não entendia, de como ser uma pessoa muito inteligente que vê todos os problemas, não se decepcionar com a vida, ter um ideal. Então, a inteligência emocional dele e espiritual não foram ativadas.
com certeza ele vai continuar seu processo evolutivo, como nós também estamos tentando o nosso, né? Então, quando a nossa inteligência, quando o nosso self ainda é imaturo, ou seja, a gente é um espírito ainda que está no começo, nos estágios, a gente tem a vontade fraca. E nem atenta muito para isso. Não estou falando dos casos das pessoas que estão em situações de perturbação, em problemas de saúde, problemas neurológicos, problemas emocionais, psiquiátricos. Aí a gente vai entrar aqui lá na frente, ela vai falar sobre isso, que a nossa vontade vai ser diminuída, mas é em função não da nossa, de ser um espírito muito imaturo, mas pelo fato de estarmos adoecidos, certo? A razão indica a necessidade de lograr-se algo, de conquistar algo. E a vontade pode ser considerada como ato mental que deve ser transformada em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Então veja que a razão indica a necessidade de conquistar algo. Então a pessoa diz, eu quero, aquela goiaba tá linda, eu vou subir no pé de goiaba. Ele tem a vontade. E ele vai imaginar, mas será que eu tenho condição de subir nessa árvore? E se eu cair? A razão vai fazer refletir, para você também analisar. Então a razão, ela indica a necessidade de lograr algo, de buscar, e a vontade pode ser considerada como um ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho com que seja utilizada. Então, se a pessoa não se empenhar, ela tem a vontade, usa a razão, sabe como fazer, mas está faltando o empenho, o esforço. Ou seja, a vontade ainda está fraca. Vamos chamar assim, como eu coloquei na questão para vocês, né? Sobre o que é vontade fraca, que a gente vai ver também. Quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo e mais ampla será a sua capacidade de lutar e vencer, ampliando-lhes a área de vontade que se lhe exterioriza, auxiliando na conquista de patamares mais elevados, que sempre o estimulam a novos cometimentos. Então, quanto maior o desenvolvimento intelecto-moral, veja, não é só intelectual, porque se for só intelectual e ele não tiver o moral desenvolvido, a vontade pode não ficar bem direcionada. Se só for intelectual, ele pode ter a vontade só de conquistar títulos e coisas no mundo, com a sua inteligência. Veja que ela está falando intelecto moral, ou seja, o espírito já está buscando valores, sentimentos nobres, fraternidade, já está pensando sobre o respeito às diferenças, o direito dos outros, os deveres internos. Olha, já tem uma visão, a preservação da vida, não só sou eu que existo no mundo. Então, quando ele já tem esse desenvolvimento moral, tá certo? Intelecto moral, isso facilita. Porque eu não vou ter vontade de fazer uma coisa que prejudique o meu próximo. Eu tenho moral desenvolvida, eu já sei o que é respeito, então eu não vou proibir meu filho de brincar com a criança preta. Eu não vou proibir meu filho, afastar meu filho se chegar uma criança preta. Certo? Como a gente já viu aí em vídeos, como a gente vê todo dia aí, a falta de respeito e de amor ao outro, ao próximo, né? Então, por isso que ela fala intelecto moral. Eu tanto tenho conhecimento das leis, como eu também já as respeito, eu já procuro vivenciá-la. Então, não é só saber, porque o intelectual nos dá a condição de saber, mas o moral nos diz como é que eu devo me conduzir, como é que eu devo respeitar o direito do outro. Então, quando há o desenvolvimento intelecto-moral, o espírito tem mais condição de ir adiante. É isso que a doutrina espírita nos traz. Com esse conhecimento da vida, da imortalidade, da lei de evolução, da reencarnação, não é? Da comunicabilidade com o plano espiritual, da misericórdia, o amor e a justiça divina.
Então, quando a gente sabe tudo isso, isso tem um efeito. Isso muda a vontade. Eu não vou ter vontade de prejudicar meu irmão. E se chegar, a minha consciência já vai e o conhecimento diz, socorro, paz. Espera aí, olha o que você está querendo. Então, você vai começar a desenvolver cada vez mais a vontade nobre. Certo? Por quê? Porque você já tem um conhecimento que está lhe ajudando a refletir. Estou com vontade de esganar fulano, não, mas eu já conheci, eu sei que isso é uma emoção desequilibrada, eu devo estar querendo agir pelo ego, eu não sou o que essa pessoa está me dizendo, respira fundo e não responde. E às vezes até pede desculpa, porque o outro entendeu errado. Às vezes a gente ainda tem que pedir desculpa. Então, isso é já um desenvolvimento intelecto-moral. Você já conhece as coisas, sabe do que elas significam e aí você usa esse poder da vontade para dominar a emoção, para poder ter coragem de pedir desculpas, para poder voltar atrás e reconhecer. Então, você vai se ajudando, porque você vai tendo vontade de não prejudicar ninguém, vontade de servir ao próximo, vontade de fazer um mundo melhor, vontade de diminuir a dor do outro. Então, porque você conhece também, porque também já passou a desenvolver o seu conhecimento. Então, é o desenvolvimento do conhecimento intelecto-moral que também nos ajuda a gente a se conhecer, o autodescobrimento. Esse conhecimento também nos ajuda. Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, respondem pela ação da vontade. Ou seja, fatores endógenos é do interior da gente e exógenos é do externo. É da cultura, da família, do lar, é do ambiente de trabalho, certo? Fatores internos e externos. Vários fatores, no entanto, endógenos e exógenos, respondem pela ação da vontade. Em razão da imaturidade psicológica ou dos transtornos de comportamento que experimente, o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outros produzidos pelos neuropeptídeos, nos neurotransmissores, no cérebro, que desarticulam as substâncias responsáveis pela afetividade e induzem a estados de incapacidade emocional para decisões e atitudes que exijam força interior e desejo de vitória. Então, vou parar aqui porque aqui já tem coisa para a gente pensar. Então, olha que interessante. Então, quando a pessoa está doente, a gente viu aqui que a serotonina, a noradrenalina, os outros neurotransmissores todos, a dopamina, nós vimos vários aqui já. Todos eles, quando eles não estão em bom funcionamento, o que é que acontece? A gente sente mais tristeza, sente raiva, sente insônia, não é? A depressão mesmo, tem tanta coisa que faz com que esses neuropeptídeos, que se desestruturaram lá, se desarticularam lá no cérebro, claro, por conta de problemas nossos, de vidas passadas, mas o fato é que o cérebro está lá e não está funcionando, colocando as substâncias no lugar certo, e por isso que a pessoa está sem vontade. Sem vontade de viver, sem vontade de tomar banho, sem vontade de trabalhar. Muitas pessoas ficam até apáticas mesmo, Mesmo não ficando o deprimido em cima de uma cama, mas ficam apáticas. Então, tem esses casos, esses fatores endógenos, certo? Que tem a ver com o sujeito, com cada um de nós, com as nossas experiências de vidas passadas, com nossos traumas, com tudo. O ser que nós somos, certo? Com situações que aconteceram, e os endógenos, os exógenos é o contrário. São os de ordem externa, certo? Que é o que ela vai falar aqui na frente. Respondem pelos desvios de conduta, pelas quedas sensacionais em compromissos de inércia ou cumplicidade nos desequilíbrios de variadas denominação,
terminando por ceifar a esperança e o esforço de quem lhes padece a injunção algo penosa. Então, a pessoa, quando está sobre essa condição, ela não tem condição de tomar decisões, né? Ela não tem força interior, ela não tem capacidade para se ajudar. Ela não tem desejo de vitória, ela não consegue ter essa força interior, que tanto pode ser uma depressão, como pode ser uma obsessão, né? Problemas que às vezes a gente já traz de vidas passadas. Por outro lado, aí ela vai falar, as circunstâncias, olha, as exógenas ou exógenas, né? A pronúncia pode ser uma ou outra. Os fatores exógenos. Por outro lado, as circunstâncias educacionais, os hábitos domésticos, o convívio social, cuja procedência seja perturbadora, as aflições psicossociais, socioeconômicas e morais, afetam poderosamente a vontade daqueles que se deixam permear pelo interesse vigente ou se adapta à situação angustiante. Então, fora os fatores internos, endógenos, existem os fatores que vêm de fora. Uma pessoa que teve uma infância toda sendo humilhada, uma criança, pode ser que ela não tenha vontade. No entanto, outros pegam aquele desafio que foi dado e dizem, só porque disseram isso de mim, eu vou provar o contrário. Esse já tem a vontade interior mais firme, mas nem todo mundo é assim. A maioria recebe a influência, olha, das circunstâncias educacionais. Isso pode ser em escola, isso tem a ver com bullying, isso tem a ver com compromisso educativo, isso tem a ver com as nossas dificuldades, né? A educação que recebemos, o convívio social, em que ambiente nós convivemos, o convívio social. Então, todas essas, se forem de procedência perturbadoras, então nós vamos ter problemas. As aflições psicossociais. Olha, a gente está vivendo um momento de pandemia, muita gente está se deprimindo, muita gente está ficando triste, e às vezes é uma tristeza que não é só uma tristeza momentânea. Muita gente está se descobrindo. Bom, a gente vai ver isso depois, tá certo? Essa pergunta fica aí no ar para ver se a gente responde. Então, veja bem. Ela diz, os socioeconômicos e morais. Os problemas morais. Então, uma pessoa que vive num ambiente de muita discriminação, é preciso ela ser muito forte para ela ter a vontade de crescer, certo? É preciso ela ser muito forte, é preciso ela estar muito consciente de buscar o lugar dela para ela poder superar tudo isso. Então, ela diz o seguinte, afetam poderosamente a vontade daquele que se deixa permear pelo interesse vigente. Vigente é que vige, que toma conta, o interesse maior ali do grupo. Aquele que se deixa levar pelo interesse, porque a vontade está fraca, né? Ou, por outro lado, se adapta à situação angustiante, se acomoda, passa a viver aquilo ali. Então, veja como é sério, né? Como a gente pode estar desestimulando os outros a serem melhores. Porque nós vivemos numa sociedade. Eu não posso dizer que é só lá o outro, lá de fora. Somos todos nós. Nós fazemos parte de uma sociedade. Nós fazemos parte de uma família. Nós fazemos parte de um grupo espírita. Nós fazemos parte de quantas e quantas, né? Grupos. E como a nossa maneira de ser e de agir, as nossas críticas, as nossas palavras, tanta coisa, enfim, pode estar aí, olha, tirando a vontade do outro. A pessoa quer fazer uma caridade, vai não, fulano, tá? Não vai hoje não, fica aqui. A pessoa quer se aposenta e quer
abrir sei lá, se oferecer um trabalho de alfabetização, de reforço escolar. Mas fulano, tu trabalhasse a vida inteira, tu ainda quer trabalhar de novo, vai viver tua vida, vai passear. O outro tá lá com vontade de ajudar, aí o preguiçoso não quer, fica tirando a vontade do outro que quer trabalhar. Além de não ter a vontade de fazer, ainda desmancha e tira a vontade do outro, né? Então, por exemplo, a gente sabe que não é fácil desenvolver a vontade, mas a vontade, ela vai mostrar que a vontade pode ser desenvolvida. Então, se eu sei, se eu me conheço, né? Então, eita, rapaz, espera aí, eu estou me metendo na vida do outro. O outro está dizendo que quer fazer, nem me perguntou, só fez dizer que ia, e eu ainda estou botando gosto ruim. Olha mesmo como a gente é. No autodescobrimento, nós vamos descobrir essas nossas falas que atrapalham, né? Como a gente desmotiva o outro, como a gente não encoraja, né? Então, além da gente não ter a vontade, ainda tira a do vizinho. Então, vamos lá. Então, essa vontade vem da sociedade também, ela pode ser alimentada, pode ser diminuída. Uma sociedade mais instruída, as sociedades mais letradas, como a gente chama, né, na nossa área de linguística e linguagem, as sociedades letradas, elas estimulam as pessoas a buscarem conhecimento, a terem vontade de aprender, a terem vontade de se desafiar em uma aprendizagem nova. Então, veja que a nossa filosofia espírita, ela é uma doutrina, uma filosofia que impulsiona a vontade do ser humano ser melhor, da gente dar o nosso melhor, certo? Então, isso é importante, que essa vontade nossa, por exemplo, tá na pandemia, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, se eu tiver essa doença, o que é que a doutrina diz? Tome os cuidados, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito e deixe que a lei da vida funcione. Com isso, eu não estou querendo dizer que vocês amanhã vão para o shopping não, viu gente? Pelo amor de Deus. E nem vai fazer um forrozinho aí na vizinhança. Estou dizendo que a gente precisa, claro, ter os cuidados, mas não se deixar abater. Claro que nós devemos orar pelos nossos irmãos que estão desencarnando, por essa provação. Muitos da família, muitos até amigos, né? Pessoas próximas a nós, mas nós devemos orar por eles para serem ajudados, esclarecidos. Mas a gente não deve achar que a pandemia vai acabar o mundo. Primeiro que o mundo não se acaba assim, a Terra o Sol ainda tem bilhões de anos para frente, então não tem como se acabar não. É mais fácil a gente ir para outro planeta, né, que não seja igual à Terra, ou merecer continuar aqui, é isso sim. Mas o mundo não vai acabar, por mais que morra gente, nós vamos ficar. Nós, humanidade, a humanidade vai ficar. Então, nós não podemos nos deixar levar pelo medo, pela sensação, né, de vazio existencial, não, porque a doutrina nos mostra um direcionamento. Então, ela nos ensina a buscar. Então, Joana vai dizer que a vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de várias naturezas, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, que nós vimos a semana passada. Dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então, olha o que ela diz, ó. Como trabalhar a vontade, né? Como desenvolver a vontade? A vontade deve e pode ser trabalhada, ou seja, nós já temos, é como a inteligência. Se você não trabalhar, não ajudar para você desenvolver o raciocínio lógico, a perceber as nuances dos pensamentos, a correlação entre ideias, sua mente não fica ativada. Nós precisamos treinar isso. Ah, mas eu não gosto de ler, então você não está desenvolvendo a inteligência cognitiva.
Você é uma pessoa prática, que usa a inteligência para o dia a dia. Então, nós devemos ter um exercício da leitura. Começa lendo 2 páginas por dia ou 1 página. Passa uma semana lendo 1 página. É como medicação. Primeiro você começa tomando. Então, você vai fazendo. Eu sempre dizia a meus alunos na universidade, os alunos do básico, que a gente tinha aquela disciplina, né, de língua portuguesa do básico, e os alunos pagavam com a maior raiva do mundo, porque a gente estimulava para ler livro, a gente estimulava para fazer seminário, para fazer resenha de filme, resenha de livros. E aí eu dizia para eles, olha, se você tirar 10 minutos a 15 por dia, você lê no mínimo 3 a 5 páginas. Em 3 meses você tem lido um livro que não seja tão volumoso. Mas a gente não faz. A gente lê quando só Jesus sabe. Então tem que ter vontade para poder trabalhar esses exercícios mentais, olha. Através de exercícios mentais, da geração de interesse e da motivação para conseguir-se a autorrealização. Então, por exemplo, a nossa vontade aqui nesse curso seria para a gente buscar reflexão para o autodescobrimento. Eu tenho vontade de saber quem eu sou, como é que eu funciono, como é que eu penso, o que é que eu desejo. Quando acontece uma coisa, qual é o sentimento que vem, qual é a emoção que vem, e essa emoção, eu estou consciente dela? Como é que eu estou com vontade de me descobrir através dos meus sonhos? Então, se eu tenho vontade, eu posso trabalhar isso com exercícios mentais, que pode ser escrevendo, tirar um momento para refletir, pode ser uma meditação, pensar sobre alguma coisa da nossa conduta, pensar o nosso dia, como Santo Agostinho sugeriu, no fim do dia, pensa, retoma como foi seu dia, como foram suas emoções, o que é que mais lhe chamou a atenção, vê se a ação foi boa ou não e tenta com vontade de mudar, fazer alguma coisa diferente. Então, é isso que ela diz, especialmente na transformação, olha, dos instintos em sentimentos, ou seja, o instinto de sobrevivência me diz que eu tenho que correr para ir na fila, na frente de todo mundo. Aí eu olho, vejo que tem deficiente, que tem senhorinha e um senhor de idade, aí eu vou frear meu instinto. Peraí, esse aqui está precisando ir na frente. Então, na hora que eu fizer isso conscientemente, eu estou saindo do instinto, quero logo buscar o meu, para poder pensar no outro. Então, eu estou desenvolvendo sentimentos. É como alguém que... Eu sempre dizia aos meninos, olha, quando for pegar alguma coisa na geladeira que foi especial, pense assim, será que fulano comeu? Falta quem? Não tire tudo, não. Sempre tire o seu, imaginando que você está deixando algo para alguém. Não só é só você. Principalmente na minha casa, que era muita gente. Eu tinha que estar dizendo isso direto, né? Então, mesmo quando eu comprava um tonel de sorvete, que tinha vezes que eu tinha que comprar tonel de sorvete no fim de semana, porque se fosse comprar aqueles pequenininhos não dava não, então tinha que comprar logo maior. A gente passava por esse aprendizado. Tá faltando mais alguém? Quantas vezes? A rodada, quantas rodadas já foram? Então, na hora que eu saio de mim e estou pensando no outro, eu estou transformando esse instinto que pensa primeiro, que só quer o seu, para pensar no outro, certo? Então, isso é muito importante. Então, Joana diz, dos hábitos doentios em saúde. Então, eu quero tirar um vício que está me prejudicando, café. Passei um tempão com tanta dor de cabeça por causa de café. Eu tomo, mas só assim, uma vez, uma ocasião, mas eu tomava 4 vezes ao dia, digamos. Então, isso não estava sendo bom para mim. Não estava sendo bom. Então, se você começa a pensar, eu estou muito parado, eu preciso fazer exercício físico. Qual é a minha vontade para ter uma disciplina em relação a isso? Como é que anda a minha vontade? Eu sei que é importante, ou seja, a inteligência já diz,
a inteligência através da medicina, dos exames comprovados que a gente está precisando, mas está faltando a vontade moral de dizer: eu quero ser uma pessoa saudável, eu recebi esse corpo de Deus, eu quero que esse corpo seja funcional, eu posso até morrer amanhã, mas eu vou fazer de tudo para ele poder andar, se movimentar, né? Eu poder usar cada órgão da melhor forma possível, que eu não sei a hora que vai chegar a aprovação. Tá bom? Bom, então, como ela diz que ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro, ou seja, a esse impulso que está na gente, desencadeador de forças para a objetivação, ou seja, para realizar no mundo. Então, veja, como o nosso tempo corre rápido, eu tenho que parar um pouquinho para a gente responder, e vocês também, aquelas perguntinhas. Eu vou parar aqui, para a gente poder ver se vocês tirar algumas dúvidas. Oi. Socorro, Adi. Quer que eu leia, Socorro, para ir ajudando? Quero. As perguntas? Quero. Pronto. Cláudia perguntou se há diferença entre vontade e força de vontade. Olha, na verdade, a força de vontade é uma expressão que se usa, né? Porque tudo é vontade, certo? Mas existe essa expressão, força de vontade, porque denota a pessoa que está bem empenhada. Porque como vontade é um termo usado para muita coisa, eu estou com vontade de comer um chocolate, né? Eu estou com vontade de caminhar. Outra, eu estou com vontade na minha alma de um autodescobrimento, de fazer uma terapia. Olha que diferença, são coisas. Então, quando a pessoa diz força de vontade, é porque há um empenho maior. Mas Joana está falando disso aqui mesmo, a vontade como essa força, certo? Não é a vontade que a gente usa a palavra para desejo. Eu estou com vontade de escrever agora aqui. Não é a vontade no sentido, como ela diz, espiritual, de busca, no sentido intelecto moral, de autorrealização, de busca da alma. Ela diz que essa vontade Deus já colocou em nós, a vontade da evolução. A gente poderia também dizer assim. Então, por isso que se usa, Cláudia, força de vontade. Ficou claro? Quem mais? Tem outra pergunta, Adja? Tem uma de Tainara, que ela pergunta como é que a gente pode distinguir um pensamento perturbado de uma influência espiritual, para saber se é psicológico ou se é espiritual. Tanto num como no outro caso, você vai saber. Por isso que Joana diz que quem desenvolve a inteligência intelecto-moral evolui mais rápido. Por quê? Porque para eu saber que uma coisa é ruim, eu tenho que ter conhecimento. Isso que eu estou desejando vai fazer bem para mim? Passa as peneiras de Sócrates, Tainara. É verdade, é bom, vai servir, é útil, passa as peneiras. Isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, esse pensamento está chegando agora, que eu tenho que fazer tal coisa. Passa as peneiras da moral do Cristo, que a gente vai ter ideia. Não precisa nem saber se é de obsessor ou se é nosso. Porque a gente também tem pensamentos ruins, independente de obsessor, a gente também tem. Nós temos ainda pensamentos perturbados, independente dos espíritos. A questão é saber, esse pensamento tem que consequências? Quais são as consequências desse, se eu fizer isso que está me dando vontade agora? Vai resolver o problema? Aí você vai saber. Aí com certeza você vai saber que aquilo ali não é bom. Você vê que não vai resolver, que vai doer, que vai prejudicar alguém, que vai me prejudicar. Eu estou querendo botar esse comentário aqui na internet, mas eu estou em dúvida se esse comentário é bom. Se fosse feito com você, o que é que você diria? Né? Então passa por isso que a gente precisa desenvolver o conhecimento. Porque quem tem conhecimento tem capacidade para analisar. Tá certo? Valeu, Tainara? Deu para entender? Passa as peneiras aí e analise, minha filha. Veja as consequências. No Evangelho tem uma parte que ele fala
que muitas vezes a gente pensa que a tragédia é ruim, né? A tragédia, a pandemia é ruim, o terremoto é ruim. Ele disse, não, uma coisa só é ruim se as consequências dela forem ruins. Mas se aquele terremoto veio para fazer aqueles espíritos daquela região evoluir mais rápido, não é ruim. Se essa pandemia está aí, mesmo morrendo um monte de gente, outros vão ficar com sequelas, outros vão ter outros problemas, mas está no programa da Terra para gerar uma evolução no planeta, para a gente evoluir mais rápido, então isso não é ruim. Então essa pandemia que está acontecendo aí é uma coisa boa. Agora, se eu vou agir, o que eu vou fazer, eu tenho que analisar. Como é que a pessoa bota veneno no prato para dar uma comida a alguém? Essa pessoa fez isso consciente. Ela sabe que botou veneno. Certo? Ela sabe que botou, foi uma escolha dela. Ela tem livre-arbítrio e escolheu uma tragédia dessa para sofrer, quem sabe, 200, 300 anos. Às vezes uma falta dessa, a gente passa 2, 3 encarnações para se libertar. Porque uma coisa é você errar porque não sabe, outra coisa é você errar sabendo. Ainda tem esse porém. Mais pergunta? Vamos lá. O chat só tinha essas 2 perguntas mesmo, sobre Cláudia e de Tayane. Pronto, então vamos ver a questão das perguntas que eu coloquei para vocês. Então ficou claro o que é vontade para Joana de Ângeles, que é essa vontade de busca do bem, do belo e do bom, certo? Isso está inerente, todos nós recebemos vontade. Agora ela pode estar adoecida, ela pode estar desmotivada, certo? Ela pode estar tomada por outros fatores, inclusive até obsessão mesmo, e a gente não está conseguindo direcionar a vontade. Onde ela se origina? Alguém lembra? No self. No self, ou seja, no espírito imortal que somos. Então, Joana não considera vontade coisa ruim, desejar coisa ruim. Todo mundo tem vontade, né? Então, segundo Joana, como desenvolvê-la? Como desenvolver a vontade? Conscientização. Ela diz, né? Exercícios mentais. Isso. Geração de interesses e de motivação para buscar a autorrealização. Ou seja, o que é que eu posso fazer para me motivar? Olha aí o autoconhecimento. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vontade? É dormir cedo? Por exemplo, você quer caminhar, mas você só gosta de caminhar de manhã, mas está dormindo muito tarde, aí acorda tarde. Para quem gosta de caminhar de manhã, tem que dormir mais cedo. Para quem gosta de caminhar à tarde, mas de tarde eu tenho minha novelinha, eu tenho um seriado para assistir, eu tenho sei lá o quê. Então você vai ter que direcionar, você vai ter que usar o seu planejamento para você poder gerenciar isso. E os exercícios mentais, o que é que a gente entende que é exercício mental? Para eu poder analisar a minha vontade. Eu acho que a resposta de Tainara ajuda nisso. A pergunta que Tainara fez. Era isso que eu ia dizer, Socorro. Não é? Era justamente da pendente. Exatamente. Foi Diga bem aí. oportuna a pergunta que respondeu isso aí. Isso. Porque se você faz o exercício mental da reflexão, de pensar sobre qual é a causa, por que eu estou querendo fazer isso, olha o autodescobrimento junto. Autodescobrimento, gente, é reflexão. Não vai ser um dia que a gente, eita, eu me descobri hoje. Não. Mas passar as encarnações se descobrindo, até a gente ser um ser luminoso, como diz Joana. Então, por que adiar esse processo? Vai ficando mais difícil. Diz que quanto mais a gente adia, mais as coisas se complicam. É melhor a gente começar agora. Então, isso é um processo de reflexão, certo? Para poder desenvolvê-la. Então, se a reflexão ajuda, a disciplina, a firmeza de propósito, escreve o que é que você quer. Por isso que aquela história da pessoa fazer pelo menos um projetozinho para o ano. Esse ano eu quero pensar em 2 virtudes ou em um defeito. Não bota muita coisa não.
Eu quero superar o comodismo. Eu estou muito acomodada, meu Deus. Você sente todo dia que está acomodado. Dá uma angústia, dá um mal-estar. E você sente tudo isso e não faz nada com você. Não se ajuda. Você sente que a fazer determinada coisa não é boa, você não se sente bem. E eu continuo lá fazendo. Cadê a minha vontade para mudar isso? Aí é onde está. A gente tem que ver o que é que a gente está mais precisando para direcionar a vontade. A oração também ajuda, porque a oração alivia a mente, o passe. A pessoa está sem vontade, por isso que a gente aconselha muito passe para quem está deprimido. Tem que tomar muito passe. Por quê? Porque esses pensamentos ficam se alojando, a gente fica atraindo muita energia e o passe ajuda a mudar. Do mesmo jeito que um banho, quando a gente toma um banho pensando, meu Deus, tira essa tristeza, me ajuda a refletir, me dá coragem, eu preciso fazer isso. E você está ali no banho, tomando banho, fazendo uma prece, você está se mobilizando, você está querendo sair do canto. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A vontade fraca, o que é vontade fraca? Eu gostaria que alguém comentasse. Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Faça. Wellington? Parou. O que seria essa vontade fraca? Eu queria que alguém comentasse. O Wellington travou. O que é essa vontade fraca? O Socorro. A gente poderia dizer que essa vontade fraca, porque ela fala muito que a vontade ela está interligada à motivação. Que essa motivação ela vem do self, ela é interna, é uma questão que a gente pode dizer se é interna, ela é bem subjetiva. Não é isso? Então, se eu tenho uma imaturidade psicológica, eu vou estar me deixando mais me levar, eu deixo me envolver, me envolvo e deixo me levar pelo esse contexto externo, cheio de adversidades e de situações que impedem que essa minha vontade se desenvolva. Então, eu fico assim, digamos, com a vontade reduzida e que ela se volta para situações angustiantes. Então, aí a gente está com duas situações, uma de imaturidade psicológica, que vai permitir que a minha vontade ela seja conduzida para situações mais angustiantes, onde o contexto vai pesar mais do que a minha própria subjetividade, o meu próprio subjetivo, não é? Então, assim, no caso, quando a gente se deixa envolver com sintonias espirituais que não são favoráveis, então eu estou me deixando conduzir por uma situação mais externa e que não deixa que eu viva não tenha essa vontade para o bem. Quando eu estou numa condição de maturidade psicológica, que eu tenho condições de pensar sobre as minhas vontades, sobre o que a minha vontade, essa questão do comando que ela dá na minha vida, então eu estou numa situação de uma maturidade psicológica que eu posso escolher ações benéficas do bem que podem conduzir a minha vida. Então, eu acho que essa motivação, quando ela tem uma causa endógena e exógena, ela faz a gente seguir por duas vertentes, uma de maturidade psicológica e uma de imaturidade psicológica. Na verdade é isso mesmo. Só que Joana vai falar de como a gente pode impulsionar essa vontade, né? Então, veja bem, se você começa a se analisar e descobre que você está sem vontade, por exemplo, no movimento espírita, você diz, não estou mais com vontade de ajudar no Sopão Fraterno. Eu não estou mais com vontade de ir para a evangelização. Então, eu vou analisar
Como eu já tenho um conhecimento espírita, então aquele desenvolvimento que Joana fala, intelecto moral, pode me ajudar. Por que é que eu não estou com vontade? Eu vou refletir. Ah, porque o ambiente não está bom, porque eu não estou convivendo bem com os trabalhadores, porque a bagunça está grande, eu não estou conseguindo dar conta, porque eu estou numa fase difícil, estou precisando de tempo para mim, não sei. A pessoa vai avaliar por que é que a vontade dela está fraca naquilo ali, certo? Ela não está doente em cima de uma cama, ela não está deprimida, certo? Esse não é o caso dos fatores endógenos. Esse aí seria um fator que de início a gente está achando que é exógeno, mas pode ser também interno, pela dificuldade de conviver com o outro, pela falta de humildade, por até, sei lá, qualquer outra coisa do temperamento da pessoa, ela pode se desmotivar. Então aí é onde a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a nossa vontade de querer abandonar porque a coisa não está bem, pode não ser boa. Pode ser um comodismo, pode ser o orgulho ferido. Não é uma causa boa. Por exemplo, se você precisa deixar porque você tem que fazer outra coisa, é diferente. Você deixou aquela atividade porque você tem uma disciplina naquele horário, porque você vai cuidar da sua avó, vai cuidar do seu netinho, não tem quem fique. Aí você tem uma causa, né? Você não saiu, não foi por um motivo, né? Porque senão pode ser uma fuga. A sua motivação. Isso, porque pode ser uma fuga, né? Você está querendo fugir do problema. A sua vontade de querer sair é uma fuga. Então a ferramenta mental, o processo mental que Joana fala, seria pensar sobre a nossa vontade. Pensar para poder dar um bom direcionamento. Então, o pensamento, pensar sobre, essa é uma atividade metacognitiva, pensar sobre, que me faz descobrir o motivo que está levando à desistência de algo ou a um comportamento diferente. Isso. E é por isso que as terapias psicológicas nos ajudam. Porque ela nos ajuda a pensar, certo? O tratamento espiritual aí poderia ajudar na questão, como eu falei, né, dos fluidos. Porque uma mente muito... Quando a gente está com a mente muito atrapalhada, a gente também fica encharcado de fluidos. A gente fica também meio confuso. Então, a conversa, a reflexão na terapia ajuda para você começar a pensar. Agora, lembrar do que Joana disse, os fatores, né, quando a inteligência, quando o intelecto moral já está desenvolvido, então daí a importância da gente estudar a doutrina espírita, para que a nossa moral se fortaleça no Evangelho, para que a gente comece a ver isso de uma forma melhor e trabalhar melhor a nossa vontade e reconhecer quando nós estamos precisando de tratamento, porque aí entra a humildade. Porque tem gente que está sem vontade, mas também não quer se tratar, né? Então aí, esse conhecimento vai nos ajudar a gente não se entregar. Estou com a vontade assim, vou fazer atendimento fraterno, vou falar com meus amigos, saber o que é que está acontecendo, ou vou para uma terapia, ou vou refletir, ler mais, o que é que está acontecendo que eu possa me ajudar, certo? Para melhorar a minha vontade. E o nosso tempo, né? Nosso tempo já chegou, então a gente vai ter que parar, vamos ter que continuar ainda para a semana. Mas aí eu peço a vocês que já deem uma entradazinha na introdução, né, dos tormentos psicológicos, só essa introdução. Não lê ainda irritabilidade e violência, não. Só se vocês quiserem ler, mas já deu uma entrada em tormentos psicológicos, a irritabilidade. Que a partir de agora... Justamente, Joana traz tudo isso aqui antes para a gente poder saber conduzir a nossa vontade para o nosso triunfo sobre nós mesmos, sobre esses problemas todos que ela vai falar aqui mais adiante, ok? Bom, gente, tanto tempo passa, não é? Vamos encerrar, agradecer a todos vocês.
Como é bom, não é? Eu me sinto tão bem fazendo essas reflexões. Eu acho que eu estou precisando muito delas. Elas chegaram numa boa hora para a gente pensar sobre nós mesmos, sobre tudo isso, né? Vocês sabem que mesmo quando os centros espíritas voltarem a funcionar, o funcionamento não vai ser para os cursos. Eles aconselham que os cursos continuem, certo? Por videoconferência. Então, a gente vai ainda ter um tempinho, né? Mesmo que, sei lá, para um mês, se volte alguma coisa, eu também não vou poder voltar para as reuniões por enquanto, né? Porque eu estou aqui em João Pessoa, o tratamento de meu filho continua. Então, a gente vai continuar se vendo por aqui, certo? Então, fica para a próxima semana esse finalzinho e vamos agradecer. E eu vou pedir para a Adja para fazer a prece final, tá bom, Adja? Você faz para a gente encerrar. Deixa eu abrir o áudio, eu estava falando aqui. Ok. Aquietar nossos corações. Querido Deus, gratos somos pela oportunidade de mais um momento em que estivemos em Tua presença, acessando esse conhecimento sublime, nos buscando nestas palavras a reflexão para o melhoramento de todos e de cada um. Que possamos com esses ensinamentos começar a fazer a revolução de dentro para fora, buscando primeiramente o nosso melhoramento individual, para com isso podermos auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pedimos, Senhor, por cada família aqui representada, que a Tua luz se faça sobre essas casas espirituais e materiais, a fim de que possamos estruturar as nossas famílias no conhecimento, na fé e na busca pelo melhoramento. Pedimos, Senhor, pelos irmãos que ainda se comprazem no mal, que ainda não descobriram o poder e a força da Tua luz, que a Tua misericórdia assista a todos nós, em especial aqueles que estão precisando sair de suas casas, aqueles que estão na linha de frente no combate a esta pandemia, aqueles que estão vibrando positivamente de suas casas pela coletividade, por todos que estamos enfrentando no dia a dia as consequências ainda desastrosas dessa situação. Abençoa, Senhor, a todos que estão distantes dos estudos, para que consigam voltar e assim façamos uma corrente luminosa. Abençoa a todos nós, fica conosco e nos conduz hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Que assim seja. Eu acho bom quando vocês botam as carinhas aí pra gente ver, viu? Eu gosto. Boa noite, minha gente. Tudo de bom. Bom final de semana. Tainara, qualquer dúvida, bota no zap. Elis, tudo de bom. Cláudia, que coisa boa você aqui com a gente. Socorro. Oi. Eu também estava com saudades. Pois é. Eu ando muito ocupada com muita coisa, mas aí eu estou acompanhando no Zap os vídeos do Vitor Antenori que você manda. Eu não estou tão por fora, não. Eu queria que você... Oi? Eu não postei mais porque são tantos vídeos que eu acho que vocês já podem buscar. Quem tiver interesse... Você me rende... Certo, se você não encontrar, eu vou mandar. O livro em PDF que você enviou, eu não consegui baixar. Se você pudesse me enviar novamente, eu agradeço. Ah, tá certo, eu envio sim. Então, assim, eu não estou mais enviando os vídeos, porque como vocês já sabem como encontrar, fica à vontade. Porque tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, prefere só acompanhar aqui mesmo. Então, fica a critério de vocês. Se querem continuar acompanhando, tá certo? Aí vocês me avisam no privado e eu mando para vocês, tá bom? Fabrício, coisa boa vê-lo, tudo bem? Joana, beijo. Paula, e aí, Paula? Depois você me diz, viu? Se gostou ou não, que manda sugestões aí pra gente ir melhorar. Está bem, boa noite. Boa noite, minha gente, tá? Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Beijo.
Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Karina, boa noite também. Fabrício, boa noite. Todo mundo. Vão com Deus.